São 5h03. Durante uma viagem à Bahia, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que os governadores do Nordeste agem para dividir o país enquanto ele trabalha para unir. E questionado sobre a reação causada por alguma das declarações mais recentes dele, Jair Bolsonaro declarou que já sabiam que ele era assim e que ele procura se policiar, mas defendeu o uso ocasional de palavras de baixo calão. Inclusive, Vera Magalhães, hoje ele já fala em 2026? Hoje já fala em 2026, hoje já soltou outra palavra de baixo calão, Thiago, mas o problema das falas do presidente não são as palavras de baixo calão, aquelas que a gente está acostumado a chamar assim, os palavrões, o que quer que seja. É o conteúdo antirrepublicano, anti-institucional e divisivo também, embora ele diga que trabalhe para unir o país, das falas do presidente. Esse conjunto de declarações que já vem de algumas semanas sobre o Nordeste, lido assim em conjunto, não forma nada que diga a favor do presidente. Ele fala que os governadores trabalham para dividir o país, mas ele atua na mesma direção, no mesmo sentido. Aquele evento de inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista foi um show de falta de republicanismo de lado a lado, de parte do governador da Bahia, por não mandar as forças de segurança para participarem do ato, algo inadmissível num regime democrático, algo inadmissível que foge às atribuições do Estado, e da parte do presidente também, ao praticamente dominar todos os convites que havia para a cerimônia, para os seus, deixando poucos para o governador, querer dominar toda a cerimônia como se fosse algo só do governo federal. Essa disputa por protagonismo, uma disputa de quem é a assinatura das obras, isso é uma coisa tão velha quanto o Brasil, né? Remonta, acho que antes das capitanias hereditárias. É inacreditável que estejamos tão atrasados em noções básicas de divisão de tarefas, de divisão de prerrogativas, de entender o papel do Estado federativo, etc, etc. Eu acho que só quem perde a população do Nordeste com uma disputa infantiloide, antiquada, que não tem nada de nova política. Acho que o presidente sabe que as ações do seu governo não têm sido para unir o país, e aí eu não falo só em questões regionais, falo em questões que dizem respeito a diversas categorias, entidades, órgãos do próprio governo federal. Poderia passar o dia enumerando as várias entidades da sociedade que já foram alvo de ataque do presidente. Eu acho que unir o país seria uma boa medida para se começar a fazer. A pauta econômica, ela é boa, ela é virtuosa, a gente fala isso todo dia aqui, ela está avançando a despeito do presidente, e eu sinceramente não entendo nem no terreno da estratégia para 2026 ou 2022 a insistência em se criar essas polêmicas diárias, essas querelas que não levam a lugar nenhum, que assustam o investidor, assustam o público estrangeiro, começam a estigmatizar o Brasil, estigmatizar o seu presidente da República. Daqui a pouco a gente vai ter um personagem tipo Odorico Paraguaçu na presidência. Vai ser essa a visão que se vai ter, para além dos núcleos mais convertidos do bolsonarismo. Não acho que isso seja produtivo nem para o Bolsonaro. E por falar em personagem, meu caro Carlos Andreas, após uma pergunta de um jornalista sobre a indicação do filho Eduardo para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro se retou e se comparou ao personagem de desenho animado Johnny Bravo. Eu não sei quem é o Johnny Bravo. É loiro, né, Vera? É loiro. É um anabolizado sem nada na cabeça. Mas o que importa aqui é o seguinte: a campanha acabou para a imprensa, eu ganhei. Eu tenho falado muito aqui nesse programa, ao longo dos últimos meses, sobre uma estratégia fundamental do bolsonarismo e que, portanto, é também do presidente da República, que é a da campanha permanente. O Jair Bolsonaro está em campanha permanente. Daí porque, uma campanha muito particular, daí porque precise, para animar o fenômeno que o sustenta, alimentar conflitos, muitas vezes artificiais. Voltando ao tema inicial aqui, sobre a divisão do país, o curioso, e qualquer um pode atestar isso, é que não há, entre agentes políticos relevantes, ninguém trabalhando para unir o país. Isso é espantoso, né? Não sei se nós temos mão de obra política hoje com capacidade para unir o país. Mas o fato é que não há, Bolsonaro inclusive, qualquer um
trabalhando por essa costura republicana. É engraçado, eu tenho falado muito sobre como o discurso bolsonarista enganou muita gente. É engraçado que existe uma ideia difusa, e a história tende a mostrar que assim que depois de um período de eleição em que se cria uma expectativa e que se elege um presidente da República, no caso do Bolsonaro, com 57 milhões de votos, que o dia seguinte da eleição é um dia seguinte de pacificação, Tiago Berras, de paz, de esperança, de novas perspectivas, de enfrentamento de crise. Da mesma forma, eu sempre disse que eram ingênuos aqueles que projetassem tal expectativa em Jair Bolsonaro. Porque não é da natureza do sujeito. O sujeito é conflituoso. Ele opera no choque, ele se transformou no fenômeno eleitoral que e que se consagrou na urna através de choques permanentes, de forja de inimigos, de eleição de adversários, entre os quais a imprensa. Não à toa a imprensa tema novamente aqui nesse debate. Esse sujeito talvez tenha outras virtudes, mas entre elas não está a capacidade de equilíbrio. E de equilíbrio não pessoal, de equilíbrio aquele que emana da condição de chefe de Estado, presidente da República, o equilíbrio que gera estabilidade institucional. O presidente Jair Bolsonaro é uma usina de instabilidade. Daí porque, avançando num assunto da ordem do dia, porque também hoje efetivamente o Congresso volta a funcionar, é muito difícil que um líder com a personalidade para o conflito, para o choque do Jair Bolsonaro, seja capaz de garantir as condições institucionais para um programa de reformas como aquele que seu governo pretende. O seu comportamento, o modus operandi, a maneira como se dirige, a maneira como procura o choque, a maneira como ataca a imprensa, a maneira como ataca as instituições frequentemente, como estimula atos plebiscitários na rua, como ataca o parlamento. Esse é um conjunto de circunstâncias que, per si, dinamitam em médio e longo prazo a capacidade de um programa reformista, sobretudo na economia, sobretudo de natureza liberal. Eu espero estar errado, não estou fazendo previsão aqui, pelo amor de Deus, mas eu espero estar errado com isso. Mas o Bolsonaro, per si, é conflito, é bomba, é crise, e onde há esse tipo... outra coisa importante, algo de que a Vera fala com grande frequência aqui, e tem a ver com essa fala de dividir o Brasil. Nós não temos mais centro político. O centro político no Brasil foi dizimado, em grande parte por operação do Jair Bolsonaro e do bolsonarismo. Como é possível encontrar estabilidade e equilíbrio no país sem centro? É impossível. Nós estamos ainda mais polarizados do que éramos no passado. Então, não é bom o horizonte, e a reforma da Previdência, também Vera falou isso aqui já, e ela tem toda a razão, a reforma da Previdência, a aprovação da reforma da Previdência liberou o presidente para uma escalada em seu discurso autoritário. Rodrigo Constantino. Bom, vamos acrescentar um pouco de pimenta aqui, né? Em primeiro lugar, eu concordo com o Andreasa que o Andreasa não sabe quem é o personagem Johnny Bravo. Eu acho que o presidente também não sabe, porque a definição da Vera foi perfeita. É um sujeito anabolizado, sem nada na cabeça, e além de tudo muito vaidoso. Eu, por acaso, lembro de um dos desenhos que eu vi quando era muito criança, que ele está dizendo para a mulher num bar, que ele está cantando, a mulher, ele diz assim: deve ser maravilhoso ser você, porque você pode ficar olhando para mim. Então é uma pessoa extremamente vaidosa, né? O Bolsonaro deve ter usado só o nome ali, Bravo, para fazer além a comparação de sem noção, imaginária. né? Ele deve saber do personagem. Agora, vamos adicionar um pouco de pimenta, por quê? Porque eu não discordo, em essência, de praticamente nada que foi dito pelos meus colegas. O personagem Bolsonaro não é dos mais presidenciáveis, fala muita coisa de improviso e beligerante, como ele mesmo reconhece e se justifica dizendo que todos já sabiam que ele era assim. O ataque ao Nordeste é uma coisa de dividir para conquistar, que em boa parte é uma reação ou o uso da mesma tática que a esquerda sempre usou, né? Os dois principais governadores atacados, um do PT, o outro do PCdoB, quer dizer, comunistas, defensores do modelo venezuelano, e aí depois vão bancar as vítimas nas redes sociais, falar que não vão comentar os impropérios do presidente, que querem unir e trabalhar pelos seus povos respectivos. Olha, isso tudo é uma piada. Então, em relação ao Nordeste e esquerda, que foi o alvo principal do presidente, eu só me lembro do saudoso
saudoso Nelson Rodrigues, que dizia que essas figuras da esquerda festiva só olhavam para o Nordeste na hora de valorizar a miséria. Eles precisavam da miséria nordestina para justificar toda a sua narrativa demagógica, né? Então, é óbvio que o bolsonarismo também investe nesse nós contra eles, nessa coisa tribal, para poder manter a sua militância engajada e está de olho em eleição, né? Está de olho nas eleições municipais do ano que vem e, como o ato falho ou não do próprio presidente já deixa claro, também na reeleição presidencial, uma espécie de traição de promessa de campanha. Mas o ponto que eu queria trazer, então, para adicionar pimenta e ser uma espécie de advogado do diabo é o seguinte, é enxergar um pouco do outro lado. O Bolsonaro está sempre em campanha, não desceu do palanque. Talvez seja verdade, mas será que, fazendo uma meia-culpa nossa, como imprensa, será que nós, da imprensa, será que nós, jornalistas, também não estamos em eterna campanha contra o governo? Será que não há uma má vontade, um preconceito, um viés ideológico muito forte contra tudo que acontece no governo? Eu vou dar um exemplo. Nós falamos muito que as coisas estão andando apesar do presidente. A pauta liberal é boa e, sem dúvida, eu sou um fã de carteirinha do Paulo Guedes, foi meu chefe, é um ministro excelente. As pautas reformistas são boas apesar do presidente. Mas quem escolheu o Paulo Guedes como ministro? Quem colocou Tarcísio Gomes de Freitas no Ministério de Infraestrutura? Então, essas coisas precisam ser reconhecidas. Óbvio que há muitos méritos no presidente, no mínimo na escolha desses nomes e na autonomia delegada. Então, veja, nós temos má vontade e a reação, o fenômeno bolsonarista, muito dele é uma reação a isso. Se a gente não entender esse fenômeno, a gente vai errar na análise. Eu vou dar um exemplo que está na ordem do dia aqui nos Estados Unidos em relação a Trump, que é muito parecido como fenômeno, né? O Trump fez um discurso após os atentados terroristas do fim de semana de união. Eu concordo que tanto o Trump como o Bolsonaro não têm o perfil estadista, que seria de agregar, de pacificador após a eleição, como muito bem colocou o Andreasa. Mas ele fez, dessa vez, um discurso de união e condenou com nome e sobrenome, veementemente, os supremacistas brancos racistas. Era uma demanda que os progressistas faziam, que os democratas faziam. A capa do New York Times, o jornalzão aí que nossa imprensa adora tratar como moderado, imparcial e que é, na minha opinião, um grande panfleto esquerdista, mas o New York Times estampou na capa esse chamado por união do presidente Trump. Foi tão massacrado pelos seus leitores, todos de viés esquerdista, democrata, que teve que fazer uma segunda capa, destacando a questão das armas para poder apontar um, entre aspas, defeito na fala do presidente Trump, que não agradou a esquerda. Então, veja, será que não há, só para a gente provocar um pouco, má vontade do lado de cá também? Será que os jornalistas, a imprensa em geral, não ficam em campanha contra o presidente, torcendo contra o governo ou incapazes de reconhecer méritos no governo, mesmo quando o Bolsonaro os tem? É só essa questão aí que a gente deveria refletir, talvez. Já refletindo, eu acho que não, porque se a gente tem esses axiomas como Paulo Guedes é bom, a reforma da Previdência é necessária, Tarcísio Gomes de Freitas é um ministro muito técnico, eles existem porque eles foram formulados, eles foram postulados na imprensa, em artigos, em falas de comentaristas como eu, como Carlos Andreasa, em artigos e textos de colunistas desta casa, de outras. Portanto, são axiomas que aparecem na imprensa. Quando a gente fala da necessidade da reforma da Previdência, a gente erige números mostrando a necessidade da reforma da Previdência, coisa que o presidente não faz. A gente está justamente apontando o caminho virtuoso, as decisões virtuosas. Quando foi selado o acordo União Europeia-Mercosul, dissemos aqui acordo histórico, muito importante para o Brasil, muito antes do presidente, inclusive, porque ele e seus principais auxiliares ainda estavam presos ao discurso lá antiglobalista, ainda estavam entendendo direito como que eles iam fazer um duplo twist carpado para sair do antiglobalismo e dizer que aquele era um acordo histórico, como a gente disse desde o início. Mas Vera, não seria o caso aqui da gente de separar retórica e prática? Não, claro que não, porque a retórica influencia a reforma
da Previdência para o Congresso foi o presidente Bolsonaro, foi ele que enviou. Rodrigo, mas ele não tinha outra saída, você concorda? E ele enviou e tentou tirar os policiais, falou PG para o Paulo Guedes, PG, tira os meus policiais aí, você consegue uns milhõezinhos para os meus policiais, tirou as Forças Armadas, mandou num outro projeto, chegou a tripudiar sobre a idade mínima antes mesmo do projeto chegar na casa. Então, toda a reforma passou, a gente fala que a reforma passou a despeito do Bolsonaro, não é por má vontade, não é por nada, é por constatação da trajetória histórica que a própria reforma seguiu, desde que ela foi formulada pela equipe do Ministério da Economia até chegar ao Congresso e ser levada mais ou menos nas costas, graças ao Rogério Marinho, ao Paulo Guedes e ao Rodrigo Maia. É lógico que é o governo do Jair Bolsonaro. E aí, se diga, ele prometeu na campanha que faria a reforma e o fez. E ele está fazendo muitas das coisas que ele prometeu na campanha, algo que a gente também diz com a maior tranquilidade aqui. Agora, não é possível separar a retórica do presidente das ações, porque aí dá licença para o Bolsonaro falar bobagem. E a licença para ele falar bobagem normaliza a bobagem, normaliza a barbárie, normaliza a falta de informação, a desinformação de que o Andreasa fala no artigo dele de hoje. E desinformação contribui para um ambiente em que nós estamos hoje, em que dados não são dados, números não são números, dados históricos são passíveis de você relativizar. E isso é um ambiente no qual a democracia fenece, ela morre. E isso não é exagero retórico, isso é verdade. A gente tem assistido isso em vários países do mundo. Então, eu te proponho uma reflexão contrária. Será que para cada crítica que a gente vai fazer ao Bolsonaro, a gente precisa passar um pano em alguma coisa boa? Eu acho que não. Eu acho que a gente pode, com honestidade intelectual, destacar as coisas boas e destacar as coisas ruins, sem precisar ficar fazendo uma coisa binária, isso é bom e isso é ruim. Quando tiver coisas boas, a gente fala das boas. Quando tiver coisas ruins e ridículas, como um presidente da República se comparar a um débil mental de desenho animado, a gente tem que te dizer, sob pena da gente também passar ridículo, além do presidente. Não, eu não discordo disso. A minha questão que eu sempre tento trazer é o senso de proporção. Quer dizer, a Vera mesmo colocou agora que a democracia corre perigo com esse tipo de coisa, né? E essa postura. A democracia brasileira nunca correu tanto perigo quando teve o PT no poder. Por que a gente votou contra o PT, então, Rodrigo? E a Dilma foi empichada. A Dilma foi empichada. O Lula está preso. Assim, vamos virar essa página? Não, vamos virar, mas vamos aprender as lições. Não aprendemos, não votamos. Naquele momento, não fazia alarde e alarmismo em relação ao risco que o Brasil corria, democraticamente falando, com o PT no poder. A ameaça fascista era sempre muito maior do que a ameaça socialista. Aliás, tem uns jornalistas que falam que não existe. Eu não uso nem fascista nem socialista, porque eu acho as duas coisas totalmente desprovidas de senso de realidade. Consta, eu acho que a gente tem um problema aqui de alguns marcos que imagino que devam ser superados, né? Um deles é esse argumento PT. O PT foi derrotado na eleição de maneira retumbante. O grande líder petista está preso. A democracia brasileira triunfou sobre o projeto autoritário lulopetista de que nós aqui nesta rádio, mais que em qualquer outro lugar, sempre apontamos nesse programa aqui também. Então tem um problema gravíssimo autoritário encarnado no lulopetismo. E tem outro problema autoritário de outra natureza que o bolsonarismo encarna. Então a gente chega à figura do líder, do presidente da República, do Jair Bolsonaro. Eu fico abismado e é um sinal da nossa falência conceitual e também de como a desinformação triunfa, que o Jair Bolsonaro tenha se cristalizado no imaginário político eleitoral brasileiro como um conservador, quando na verdade é o símbolo do reacionarismo, com um ímpeto revolucionário, destruidor, né? Algo que é exatamente avesso ao conservadorismo. Então, senso de proporção e nuances. Esse sujeito, presidente da República, se elegeu legitimamente, está aplicando exatamente, inclusive do ponto de vista retórico, aquilo que prometeu durante a campanha, sem nenhuma surpresa. Só o ingênuo se surpreende com esse comportamento do Jair Bolsonaro. E montou um governo que tem partes virtuosas, sem dúvida nenhuma, e nós sempre elogiamos aqui os bons trabalhos, por exemplo, do Ministério da Economia, do Ministério da Infraestrutura, do Ministério da Saúde, apesar do Bolsonaro
tem a ministra da Agricultura, bom trabalho, apesar do Bolsonaro. Só que o governo é o governo do Jair Bolsonaro. Então é possível, e a história mostra, e o caso concreto exemplifica, ter um governo bem composto, com um bom projeto liberal a ser desenvolvido, limitado pela figura do governante. O governante é o maior agente, e é possível, e nós estamos vendo isso, é o maior agente limitador do próprio programa encampado pela sua gestão. Esse é um ponto muito importante. Não se pode falar do governo Bolsonaro jamais sem falar do presidente da República, daquele de quem emana o comando. Ele é o líder. E ele é alguém que tem dado e está escalando uma vocação autoritária, uma incompreensão profunda do que seja a democracia representativa, uma incompreensão profunda do que seja a divisão de poderes conforme explicitado na nossa Constituição, alguém que ignora os marcos legais definidos na Constituição Federal, alguém, e eu quero aqui repudiar, e não é o Rodrigo Constantino, não estou me dirigindo ao Rodrigo, por favor, eu quero repudiar esse discurso generalizante que trata a imprensa como um mal. Isso é fazer o jogo do bolsonarismo, minha gente. Não se enganem a esse respeito. A desqualificação da imprensa abre brecha para o surgimento desses subsites a soldo a serviço que estão aí. A imprensa é um pilar fiscalizador do governo, e é bom que seja, e é bom que a imprensa seja muitas vezes percebida como um inimigo, grosso modo falando, porque o seu papel é incomodar mesmo, é gerar problema. Então nós temos um presidente que tem horror à ideia de imprensa, porque ele tem horror a tudo aquilo que ele não pode controlar. Nós temos um presidente, o Lula era autoritário, a Dilma tinha uma formação autoritária, o Jair Bolsonaro tem uma formação autoritária, e é uma desgraça para esse país que nós tenhamos elegido em seguida 3 autoritários, cada um à sua natureza. O Brasil está numa depressão política profunda, pelo menos desde 2013. O Jair Bolsonaro, escutem, o Jair Bolsonaro jamais será solução para a depressão política que o Brasil vive agora. Ele é a maior expressão dessa doença, ele é a mais alta febre dessa doença. Então, vamos separar as coisas, dar o senso de nuances, lembrar de como nós, aliás, Rodrigo Constantino, como nós lá atrás nos referíamos ao lulopetismo, com essa mesma dureza, porque diante de movimentos autoritários. Agora, diante de movimentos autoritários, o nosso papel é fazer a mesma coisa, é ser vigilante, é fiscalizar. Esse é o nosso papel. Constantino, só para a gente fechar, 30 segundos para você, vamos lá. Não, de novo, eu não discordo em essência, mas é uma questão de retórica versus ações. Enquanto que o lulopetismo partiu para ação contra a imprensa, CNJ, aquelas coisas todas, o bolsonarismo fica nessa judiciário, o que ele é contra a imprensa? O que o CNJ é contra a imprensa? O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. Não, lá atrás o governo do PT fez várias medidas de tentar controlar a imprensa. Quais? Oi? Quais? Não fez? O PT no início não fez? Fez retórica, que nem o Bolsonaro. Não chegou a implantar nenhuma medida, que eu me lembre. Ele fez a do Larry Rotter, que a imprensa criticou duramente e ele recuou. Mas medida de tutela da imprensa não teve. Teve ideia de fazer aquelas comissões. Ideias teve várias, todas elas mas que nunca prosperou, repudiadas, não foram levadas a cabo. Eu acho que estava na essência do petismo tentar fazer isso. Claro que estava, e a gente sempre sem denunciou. Sem dúvida, o problema é que também está na essência do bolsonarismo, você não concorda com isso? Não, eu concordo que nenhum governante gosta de imprensa, e a imprensa faz o seu trabalho quando incomoda. Se traz fatos incômodos, está fazendo o seu trabalho. E, sem dúvida, o mundo ideal do bolsonarismo seria viver cercado de bajuladores como esses sites obscuros. O problema, e eu sempre tento trazer esse senso de proporção, é por isso. É porque eu acho que a imprensa, que merece sempre crítica também, até para melhorar, ela não faz esse mesmo trabalho com esse mesmo empenho e vigor quando do lado de lá tem alguém mais à esquerda. Ô Consta, sabe qual é o ponto importante aí? Eu esqueci de falar sobre isso e você levantou essa bola. A imprensa tem que ser criticada, sim. E a imprensa erra muito. E ela tem muita responsabilidade sobre vários aspectos dessa crise a que eu me referi. Isso é um outro assunto. Só que nós, diante dessa constatação, eu acho que nós somos obrigados a tratar de fatos concretos. Entendeu? Então, aqui nesse ponto, hoje, este jornal, ou este comentarista, ou esse articulista, ou esse repórter cometeu um erro.
e está errado por esse aspecto, esse excesso, tem um viés aí. Dessa maneira, particularizando a crítica, nós preservamos, e é preciso preservar, a instituição jornalismo, a instituição imprensa. Sem dúvida, Carlos, mas se você olhar suas árvores, você pode perder a visão da floresta. Então, o que eu estou tentando trazer aqui é uma visão de que há um viés evidente, uma má vontade, uma implicância que tem a ver com a visão ideológica da maioria dos jornalistas. Isso que eu estou dizendo aqui serve também... E Ancinave, se eu não me engano, Vera, não foi Ancinave também? Um projeto do PT? Teve. Não prosperou, não foi mas é isso, é uma vocação. A gente sempre disse, o bolsonarismo é o oposto do petismo. Longe de mim defender o petismo. Petismo perdeu a eleição. A gente está tratando do governo de turno. Eu tenho essa preocupação institucional, e esse é um assunto muito importante, muito caro a esse programa, da gente nesse caso específico, tentar fulanizar a crítica de modo a evitar que a instituição seja depauperada. Então, é muito comum, por exemplo, aproveitar falhas individuais de ministros do Supremo ou de parlamentares, no caso, por exemplo, escândalos de Constituição, como um gancho que serve para o projeto de poder de desqualificação da instituição como todo. Então, o Supremo não presta, o Congresso não presta, a imprensa não presta. Esse argumento generalizador é um argumento perigoso e serve, mesmo que a gente não esteja sob tal serviço, serve a um projeto de poder. Agora, mas, Carlos, só se me permite mais 10 segundos, um exemplo para fulanizar. Né? O jornal O Globo, por exemplo, deu a manchete quando Lula e Dilma reduziram impostos de importação específicos, de que o Brasil estava ganhando com aquilo. Agora, o Bolsonaro vai lá e reduz de uma forma muito mais drástica imposto de importação. A chamada do Globo é que país perde 50 milhões. País não perdeu nada, quem perdeu foi o Estado. E você está fazendo uma crítica precisa, pontual.